Será que o Palmeiras está em crise? Será que essas críticas que vêm de boa parte da torcida ou de muitos jornalistas condiz com aquilo que o campo está falando ou pretende mostrar? Será que uma coisa está ligada realmente à outra, estão no mesmo nível? E o São Paulo, hein? O que o Crespo ele fez de diferente para ter um choque tão grande no time até agora? E o que a gente pode traçar de futuro para o São Paulo, seguindo nesse padrão que está seguindo agora? É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas aí se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. O Palmeiras, não só o empate contra o Vitória, mas se você for pegar um recorte do ano inteiro, e aqui a gente pode falar do ano inteiro, porque a gente está falando do mesmo treinador, coisa que é muito difícil de acontecer no futebol brasileiro, porque há troncas muito constantes, mas o Abel Ferreira ele pode sofrer essa análise. Ele vive um ano um tanto quanto inconstante. Por quê? Porque a primeira fase do Campeonato Paulista foi muito criticada, com razão. O time não tinha um estilo de jogo específico, até tinha, se a gente pode pegar, que muito a gente vai falar disso daqui a pouco, que era um modelo único de ataque. E aí você tem a reta final ali no Campeonato Paulista, quando você pega o jogo contra o São Bernardo, o Palmeiras ele começa a evoluir, mas depois cai de produção, principalmente na final. E aí você tem alguns momentos do Campeonato Brasileiro que estavam apresentando muito bom futebol, ao ponto de chegar com a expectativa para o Mundial de Clubes, de ser o brasileiro, de ir mais longe na competição. Não só pela melhora, a questão das contratações também, que aconteceram, e por conta do trabalho longevo do Abel Ferreira. Então, quando você une esses combos, se pensava que o Palmeiras era o time mais longe aí na Copa do Mundo de Clubes. E não aconteceu. Só que quando você entende esse modelo, começam-se a vir a expectativa contra a realidade. E você vê as peças que o Palmeiras tem e as peças que o Palmeiras tinha até o Mundial de Clubes, você entende do porquê que o time não está evoluindo, apesar de haver uma tendência de que pode melhorar. O Palmeiras ele tem um modelo de jogo muito específico, que é o quê? Uma saída de bola com qualidade muito rápida e aonde você chega e utiliza muitos lados do campo para conseguir cruzamentos. Basicamente, obviamente, eu não posso generalizar, mas a gente pode resumir o estilo de jogo do Palmeiras a um estilo de jogo de explosão que utiliza muitos lados do campo com cruzamentos. Basicamente é isso. O Palmeiras ele não trabalha tanto a bola como, por exemplo, o Flamengo, como os times do Fluminense, né? Não tem isso. O Palmeiras ele é muita explosão e ataques rápidos. Quando você tem 2 jogadores, ou você tinha, né, 2 jogadores que faziam esse sistema funcionar, você tinha muito êxito naquilo que fazia. Não era sempre, mas você tinha um êxito, que era o quê? O Richard Rios, que conduzia a bola com muita qualidade e caía muito pelos lados do campo, o que ajudava na subida do Piquerez, por exemplo. E você tinha o Estevão. O Estevão era o jogador, sem dúvida nenhuma, mais acionado do Palmeiras. Tanto que ali no primeiro semestre do ano, era conhecido como Estevão Dependência, o time do Abel Ferreira. Bora no Estevão e vamos ver o que que vai dar. Basicamente é isso. Isso no jargão popular do torcedor. É claro que tinha jogadas trabalhadas, é claro que é uma equipe muito mais coletiva, mas você tinha o Estevão como desafogo. E agora, depois do Mundial de Clubes, você vê que não tem mais esse jogador. E aí você precisa remodelar o seu sistema de jogo. Como é que você remodela o seu sistema de jogo? Você troca jogadores de posição. E é isso que o Abel Ferreira vem tentando fazer. Como, por exemplo, o Facundo Torres. O Facundo Torres, ele tá caindo muito mais pelo lado do campo, aonde, por exemplo, jogava o Estevão, do que atuando pelo meio. E aí você tem um outro momento de condução de bola, como, por exemplo, o Lucas Evangelista. O Evangelista, ele não é tão técnico assim quanto o Richard Rios, o que pausa um pouco mais o jogo. E aí você tem o Facundo Torres caindo pelo lado, o Facundo Torres não tem a mesma explosão, não chega nem perto da explosão do Estevão, que era o Felipe Anderson já para ficar como titular, porém ele se machucou. E aí você tem uma dualidade das questões, principalmente no ataque. Falta do Vitor Roque e a questão do Flaco Lopes.
O Flaco Lopes, ele é um ótimo jogador para entrar no jogo e ter um desafogo ali na questão da bola aérea, principalmente quando você precisar correr atrás do resultado, coisas que muito acontecem. O Palmeiras muitas vezes ele sai atrás do placar e ele precisa virar o jogo. Ele conta com o Flaco Lopes, mas o Flaco Lopes não tem a mesma explosão, por exemplo, do Vitor Roque para retomada de bola, o que é muito importante para o estilo de jogo do Abel Ferreira. E aí fica nesse dilema. Ele tinha um certo estilo de jogo que não estava dando tão certo assim, mas era um modelo de jogo que funcionava, apesar de ter um elenco melhorado. E aí você perde 2 peças fundamentais, desmonta a questão, e aí você precisa remodelar esse sistema de jogo. A questão é quem se encaixa com qual, o que vai fazer cada função. Isso é que o Abel Ferreira está tentando fazer. Então agora o Palmeiras vai passar por mais uma transformação, por mais uma mudança. A questão do encaixe dessas peças para poder suprir a ausência. E aí muitas vezes o resultado não acontece. Como por exemplo, apesar de ter um elenco muito melhor que o Corinthians, você perder para o Corinthians, você empatar com Vitória, mesmo estando com o time em reserva. Mas o time em reserva do Palmeiras é muito bom. E aí você tem esses resultados que incomodam a torcida. O Palmeiras ele é digno para se dizer que está em crise? Não, na minha opinião não, porque o Palmeiras ele fez a melhor campanha da Libertadores, ele está no G4 do Campeonato Brasileiro, é claro que ele briga para ser campeão, mas crise é uma questão um pouco complicada, porque você tem um elenco muito bom, é o melhor elenco da era Abel, sem dúvida nenhuma, e aí você pode apontar críticas, na minha opinião, a questão do desempenho do time, que ele poderia jogar mais. Poderia, mas aí a gente está falando de um estilo de jogo específico do Abel Ferreira. O time poderia jogar mais dentro desse estilo de jogo? Aí começa a se pensar. Será que não está na hora, talvez, o Palmeiras ele mudar um pouco o seu estilo de jogo, como apresentou nos primeiros 20 minutos, por exemplo, contra o Grêmio, que o time estava tocando muito a bola e ele chega na primeira parte do gol, né? Que ele faz o primeiro gol. Tocando a bola, será que ele não precisa ser um time um pouco mais técnico, mais pausado? Isso o técnico vai ter que resolver. Mas a questão é, acho que é muito longe para poder estar em crise, mas vale o questionamento da questão do desempenho da equipe, em questão de mostrar mais, mas sempre dentro do estilo de jogo proposto pelo Abel, que muitas vezes pode bater num limite. Batendo nesse limite, talvez não seja começar a pensar que pode se mudar o estilo de jogo, pode ser que sim, pode ser que não. Isso fica com a questão do técnico Abel Ferreira. E o São Paulo? O São Paulo ele chega mais um resultado positivo, ele que vem de uma sequência de jogos muito positivos, ganhando do Corinthians, ganhando agora do Internacional. O São Paulo ele conseguiu apresentar, e ganhando do Fluminense inclusive, ele consegue apresentar a questão do desempenho e do resultado. Coisas que estavam muito críticas sobrepostas em cima do Zubeldia. O Zubeldia, ele claramente devido às atuações do time, ele bateu num certo teto, não conseguindo tirar mais do que os jogadores eles precisavam, e aí seja de uma questão do próprio treinador, a questão dos atletas, a gente não sabe o que que é. Mas a questão é que visivelmente alguns jogadores tinham batido no teto do que poderiam render com o técnico. E aí você tem também uma questão que agora com o Crespo fica muito evidenciada, que é a questão da troca de posições de alguns jogadores. A troca de posição barra desempenho que reflete em resultados. O resultados é o seguinte, se a gente for pegar a questão dos pontos no Brasileirão, o Zubeldia, até pegando aqui, ele fez 12 pontos pelo São Paulo em 12 rodadas. O Crespo ele fez 13 pontos em 6 rodadas. Ele fez mais pontos com menos rodadas. O Crespo ele tem 5 vitórias seguidas. 2-0 contra o Corinthians, 1-0 contra o Juventude no Alfredo Jaconi, 3-1 contra o Fluminense no Morumbi, 2-1 contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no Morumbi e agora 2-1 contra o Internacional. Isso chama muita atenção. É claro que, principalmente se tratando de futebol brasileiro, quando a gente tem uma troca de treinadores, a gente tem um choque no elenco muito grande. Então alguns jogadores que não rendiam começam a render e, bom, aí começam a se surgir
algumas teorias como, jogador fazia corpo mole. Isso não eu não tô aqui para poder falar disso. A questão é que, visivelmente, foi causado um choque no São Paulo. E aí você tem o aumento de produção da equipe. Como eu falei, troca de jogadores de posição. Isso pegava muito. Por quê? Porque muitas vezes o Zubeldia ele precisava de um 10. Ele não tinha esse articulador como, por exemplo, o Oscar poderia ser. Pelo contrário, com o Zubeldia, o Oscar era recuado para primeiro volante, fazendo saída de bola e estava muito atrás. Quem fazia essa articulação muitas vezes, com muita velocidade de explosão, era o Lucas, mas não se conta muito com o Lucas devido às lesões dele. E aí o São Paulo ele sentia essa falta de um articulador. O que que o Zubeldia ele fazia? Ele recuava o Luciano para poder fazer esse 10. E visivelmente o Luciano, ele não só no campo ele mostra, como ele fala nas entrevistas, que ele não consegue desempenhar esse papel de 10. Ou seja, ele jogava fora de posição e ele se sentia incomodado com isso. Visivelmente ele falando, né. E aí você tem uma queda de qualidade do jogador. Sabe, por exemplo, no FIFA, quando você pega um jogador e troca ele de posição e ele perde o overall dele? É mais ou menos isso que acontecia. O Luciano fora de posição ele rendia menos. Com o Crespo ele já passa a jogar como um centroavante ou um segundo atacante, fazendo gols e participando de gols. O número de assistência dele cresceu. E aí você tem o sistema também do São Paulo, tendo uma saída de bola mais organizada, mais rápida, o sistema de 3 zagueiros que o Crespo adora e que tanto funcionou no São Paulo, e agora já voltam com isso. Jogadores mais atuando nas suas posições, tendo melhor qualidade na saída de bola, chegando mais rápido e finalizando mais. Porque o time do Zubeldia ele chegava muitas vezes no ataque, ele trabalhava um pouco até poder entrar na área. O Crespo não, ele é um pouco mais direto naquilo que ele faz. Ele finaliza mais. E isso já dá para ver os resultados do time. É o suficiente para o São Paulo já sonhar com título? Não, não é questão de título de pontos corridos. Porque para poder chegar ainda no que o Cruzeiro está fazendo, na regularidade que o Cruzeiro tem no próprio Flamengo, no próprio Palmeiras, ainda vai demorar um pouco. O São Paulo ainda precisa de uma amostragem um pouco maior. Mas essa amostragem mostra, obviamente, que num campeonato de mata-mata, como por exemplo a Libertadores e a Copa do Brasil, São Paulo seguindo esse desempenho, ele pode sim alcançar resultados maiores como beliscar título. Então não é, loucura imaginar que o São Paulo ele pode brigar sim pelo título da Libertadores ou pelo título da Copa do Brasil. É preciso mostrar, seguir essa regularidade um pouco mais nos pontos corridos. Do jeito que tá indo, tá muito bom. Agora, a gente só não pode cair naquele conto de que, se valendo por essas rodadas, já pode se traçar alguma coisa. É preciso esperar um pouco mais, porque, como eu disse, tem aquele choque no Enem. A mesma coisa aconteceu pro Fluminense na vida do Renato. O Fluminense, ele sai do modelo que era do Mano Menezes, se não me engano, traz o Renato começa a ganhar jogos seguidos, depois vai pro Super Mundial, tem uma queda e agora volta. Quando tiver essa queda, a torcida vai estar paciente com o técnico? Acredito que sim, porque o Zubeldia ficou anos no São Paulo, né, não ficou pouquíssimo tempo. Então a tendência é ver com o tempo como o time vai desempenhar, tendo a volta de jogadores lesionados também, como o Oscar e o Lucas, como é que vai encaixar nesse sistema. Aparentemente está dando super bem, potencializando alguns jogadores que eram muito criticados, como por exemplo o Sabino, como foi o próprio Luciano muitas vezes. E agora a gente vê que o São Paulo ele tá caminhando muito bem para subir no Campeonato Brasileiro e disputar as Copas. Quer saber o que você acha? Deixa a sua opinião no vídeo. Você acha que o Palmeiras ele tá em crise? Você acha que o São Paulo ele vai brigar pelo título? Se sim, qual? E não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau.